Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Nós estamos, neste momento, lendo Esdras. Caso queira acompanhar, eu convido você a se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das nossas próximas postagens. Vamos então para o conteúdo de hoje. Esdras, capítulo 7. Artaxerxes envia Esdras em missão. Passados estes acontecimentos, na época do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, viveu um homem chamado Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Wilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, versículo 4, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Versículo 6. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era escriba, isto é, mestre, e conhecia muito bem toda a Torá, lei de Moisés, dada por Deus, o Senhor Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes, e este foi benevolente, dando-lhe tudo quanto solicitara, porquanto a mão do Senhor estava sobre ele e abençoava as atitudes de Esdras. Observemos aqui o que diz o comentarista dessa Bíblia King James atualizada. Esdras era um sofer, escriba, estudioso da Torá, lei de Deus, mestre em hebraico. Esse profeta e mestre de Deus revela quais as características de um bom ministro da palavra do Senhor, no versículo 10. Porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Deus, a praticá-la e a ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. Porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá, lei de Yahvé, o Senhor, a praticá-la e a ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. Então, aqui as 3 características de um bom ministro da palavra do Senhor, que diz aqui no comentarista. Primeiro, um servo de Deus o tempo todo, um discípulo do Mestre, Jesus, aprendendo e ensinando a verdade. Segundo, um homem de Deus obediente às orientações da palavra de Deus. E terceiro, um espírito missionário, zeloso da sã doutrina. 1 Timóteo 4,16. Aí, dando continuidade, versículo 7. Alguns dos israelitas, entre eles sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. No 5º mês do 7º ano deste reinado, chegou Esdras a Jerusalém. Versículo 9. Ele deixou a Babilônia no 1º dia do 1º mês e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, graças à boa mão do seu Deus que permanecia sobre ele. Versículo 10. Porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá, lei de Deus, o Senhor, a praticá-la
e a ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. Da mesma forma, hoje nós precisamos, é necessário, termos uma completa disposição de buscar conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. Conhecer Jesus é aqui na palavra dele, no Novo Testamento. Ler as Escrituras, procurar entender, colocar em prática a palavra que nós lermos e entendemos. E, subsequentemente, poder ensinar outras pessoas. Agora estarei lendo parte do comentário desta outra Bíblia aqui, a Bíblia King James Fiel. Observemos aqui, a grandeza de Esdras é vista em sua determinação de buscar a lei do Senhor, executá-la e para ensinar ao povo de Deus. Continuando, a carta missionária de Artaxerxes, versículo 11, continuando. Esta é a cópia da epístola, escrita em aramaico, que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e estatutos de Deus, o Senhor, para todo o povo de Israel. 2 pontos. Eu, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, mestre da Torá, lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Versículo 13. Decreto, pois, que todo israelita, inclusive sacerdotes e levitas, que quiserem ir a Jerusalém, tenha a minha permissão para seguir contigo, pois tu estás em missão, enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros, a fim de realizar uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à Torá, lei do teu Deus, que está nas tuas mãos. Versículo 15. Também serás portador da prata, do ouro, que o rei e os seus conselheiros ofertaram generosamente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e o ouro que receberes em toda a província da Babilônia, e também as contribuições que o povo e os sacerdotes derem voluntariamente para o templo do seu Deus em Jerusalém. Versículo 17. Sendo assim, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual estabeleceu-se em Jerusalém. Versículo 18. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, faze-o, de acordo com a vontade do vosso Deus. Versículo 19. E os utensílios que foram entregues para o serviço religioso no templo de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. Versículo 20. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, assim procede por conta do tesouro do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, promulgo um edito a todos os tesoureiros da província do Eufrates Oeste. 2 pontos. Tudo quanto vos solicitar o sacerdote Esdras, escriba da Torá, lei do Deus dos céus, prontamente lhe atendei. Prontamente lhe atendei. Até 3,5 toneladas de prata,
100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite puro de oliva e sal à vontade. Versículo 23. Tudo o que o Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para a casa do Deus dos céus, a fim de que a sua ira não caia sobre o império deste rei e dos seus descendentes. Versículo 24. Também vos notificamos que não é permitido cobrar impostos, tributos ou taxas de nenhum dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo e de nenhum dos obreiros desta casa de Deus. Versículo 25. E tu, Esdras, com a sabedoria que o teu Deus te outorgou, nomeia magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do teu Deus, e ensina-as aos que sobre eles ainda não foram informados. E ensina-as aos que sobre elas ainda não foram informados. E toda pessoa que não obedecer à Torá, lei do teu Deus, e à lei do rei, que seja castigado com a morte, ou mediante o exílio, ou o confisco dos bens, ou com a prisão. Versículo 27. Bendito seja o eterno Senhor, Deus de nossos pais, que colocou no coração do rei o desejo de honrar deste modo a casa de Deus, o Senhor, em Jerusalém. Versículo 28. E que, por sua misericórdia, favoreceu-me diante do rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Assim, fui grandemente encorajado, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel que se dispuseram a subir comigo.